Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vou ensinar para vocês como você configura o processador aqui da Stetson, né? Ou qualquer processador, mais ou menos os cortes ali e várias coisas, né? Que tem muita gente que tá chegando no seu automotivo agora e não sabe, né? Comprou um processador e não sabe. Gente, antes de começar o vídeo, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês: sempre procure um profissional para regular seu som, viu? Eu tenho que sempre falar isso aí, porque tem muita gente que é, como se diz, é profissional e fica com raiva quando a gente passa esses cortes, né? Mas esses cortes mais ou menos tá ali na média dos alto-falantes, né, da sua corneta, tá ali nos parâmetros do alto-falante. Mas esses cortes depende muito da sua caixa, né, como se do seu som, da sua regulagem, depende muito das caixas. Então, sempre eu digo, procure um profissional de som automotivo para você fazer, né, o alinhamento. A melhor coisa que eu fiz na minha vida é fazer alinhamento. Claro, eu entendo que muitas cidades, né, como se diz, tem muita gente tem som automotivo no interior, né, bem afastado da cidade, não tem como levar o som e nem o cara vem, porque fica muito caro. Então é para essas pessoas, viu? A gente tem que pensar nas pessoas que não tem, como dizer, assistência, né, de um profissional, né? Como na minha cidade também não tem pessoas que façam alinhamento. Eu tenho que, como eu não tenho carro ainda, né? Eu não tinha ainda e não tenho ainda. É verdade, quer dizer, às vezes não. Então eu penso dessas pessoas também, tem que pensar, né? Duvido se um profissional vai lá no interior e não cobra nada, pelo menos ali, como se diz, no frete, né? Então, esses cortes que eu vou passar para vocês está ali nos parâmetros do alto-falante, né? Mas claro, todo o sistema é diferente, viu? Não é receita de bolo, não é receita de bolo, né? Mas, como se diz, a melhor coisa que você tem que fazer é procurar um profissional. Mas se não tiver, pode botar esses cortes aí, mais ou menos ali, vai testando, entendeu? Não pode afastar demais, né? Por exemplo, se eu passar um corte para vocês em 50, né, o grave, você não pode botar ali em 40, né? No woofer, vai que queima, né? Então, testa esses coisas aqui, passa um pouquinho a mais ali e vai testando. Mas, como eu disse, a melhor coisa é procurar um profissional. Mas se não tiver, vou passar para vocês umas dicas aqui sobre cortes, né, de graves, corneta, o que eu uso no meu sistema, tá entendendo? Sempre usei, nunca deu pau. E vamos lá para esse conteúdo aí que tá top, tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve aí, dê um gostei, deixe seu comentário se ajudou você ou não, viu? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, aqui tem um processador da Stetson, né? Esse aqui é o 2848, é a mesma coisa 2448, né? Aquele que 4 canais, é a mesma coisa. Não se preocupe, tem muita gente que quando olhar aqui a foto já diz, esse eu não sei mexer não, é a mesma coisa, só muda porque tem mais canais, viu? Nós vamos mexer, então vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer, gente, a primeira coisa, quando eu pego um som, eu vou logo ver os cortes, né? Então eu vou aqui, clico aqui no meio, só antes de começar aqui tem você liga o positivo da sua bateria ou da sua fonte, negativo, que é esse GND, né? Liga o positivo, ele não vai ligar. Ele é acionado, gente, esse processador, se você ligar o remote no positivo, né? Esses dois fios aqui é a mesma coisa. Então, esse fio remote, né? Ele é acionado do seu play, né? Você pega o fio azul do seu play, né? Se você tiver um play toca CD, o fio azul você liga aqui nesse remo, entendeu? Se você não tiver um play, tiver uma placa MP3, você pode só pegar uma chavinha tic-tac, né? E botar aqui o positivo com o negativo, ele vai ligar. Se você só ligar o fio positivo e negativo, ele não vai ligar, esse processador. Você tem que ligar o positivo com o remo, né? Aí ele vai ligar, não vai dar fogo, não se preocupe. Bota uma chavinha tic-tac se você não tiver play. Outra coisa também, para seu som não dar o pipoco, você tem que ligar o remote, né, dos seus modos aqui nesse sequenciador, ó. Se o som tá dando pipoco quando você desliga, então você tem que pegar o fio remote e ligar aqui nesses saídas aqui. Um exemplo, você liga aqui o modo do grave, o modo aqui nesse segundo modo do remote dos seus médios e aqui das altas, né? Só dando um exemplo. Se você tiver mais modo, pode tacar aqui, né? Eu mesmo no meu som liguei até o remote do voltímetro, né? Liguei aqui e foi perfeito. Então fica essa dica aí como é que liga, né? Vai ser um vídeo bem completo. O que é que você tem que fazer agora, gente? A primeira coisa que eu faço, voltando aqui, né, o assunto, eu clico aqui no meio, aí eu vou aqui em áudio, né? Clico outra vez no meio e aqui, gente, eu vou rodar essa rodela. E eu vou aqui na configuração crossover, né? Aqui é a principal coisa que você tem que fazer. Quando ele vem de fábrica, vem tudo zerado, né? Já conheci amigos que quando chegou ele não fez nada, só fez ligar o som na segunda música, queimou, porque o corte estava baixo demais. Então você tem que fazer pelo menos isso aqui, viu? Aí você clica aqui no meio e aqui, ó, quando vem de fábrica, vem desse jeito aqui, corte 10 Hz. Meu amigo, isso aqui é um crime, deixa um woofer nesse corte aqui para tu ver. Aí o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui uma vez, tá na via 1, né, que é o grave, né? Geralmente a gente usa o grave. Bote aqui no RCA o seu modo, né, do grave. Aí você vai clicar aqui no meio. Aí tá no HPF, né, que é o começo ali do corte. Clique outra vez. Nesse ON, né, aqui é mais ou menos uma peneira, né? Se você deixar aqui, ó, um exemplo.
em BT12, ele vai passar, como se diz, mais pedras grossas, né? É como se fosse um exemplo, você cortar em 50 Hz. Ele vai dar aquela atenuação, como se diz, para mais um exemplo, só um exemplo que eu tô dando, né? 45, né? Ele vai fazer isso aqui. Quando chegar em 50, né? O corte final, um exemplo, vamos fazer aqui. Aí ele vai dar aquele cortezinho, um exemplo. Vai até para, só um exemplo que eu tô dando, né? Vai até para 40. Então quando você deixa aqui 12, né? Tem muita gente que usa em 12. Eu não uso em 12. Geralmente eu boto aqui em 24 pro grave, né? No começo do grave, 24 a 36 a 48, né? 48 tem muita gente que diz que fica muito seguro para não queimar, né? Mas que perde a sonoridade, né? Quando chegar em 48 ele vai, quando o corte ele vai descer logo, né? Vai terminar quase ali na mesma hora. Então tem muita gente que bota aqui em 24. Eu gosto de botar em 36, 38, né? Dependendo aí da caixa, né? Que você usar, eu deixo aqui, fica mais seguro, né? Tem muita gente que bota ali em 24. Eu boto em 48, fica mais, né? Mais seguro. Aí você clica outra vez aqui. E aqui, gente, é um grave aí de 12 polegadas. O corte, né? Um grave de 12 polegadas. Offer, né? Offer, eu uso aqui em 60. Deixa aqui em 60, um grave, um exemplo, Offer, né, o grave que você usa, um exemplo, TR-620, desse em 60 aqui. Já um grave sub-Offer, né, que você usa um Pioneer ou um Bravox, eu já boto aqui, gente, de 45, né, é um corte aí de 45, que ele é um Offer, né, aguenta expulsionar, né. Você pode botar em 48, né, 50 se você quiser, mas eu deixo, no meu som, eu tenho uma caixinha aqui, eu uso 45, no sub-Offer, né. No caso, se eu tiver um grave de 15, eu já deixo ali em 55, né? Um grave de 15, começo do corte. Um grave de 18, eu já deixo em 53, né? O começo do corte ali. É os cortes que eu sempre usei, nunca deu pau não, viu? Aí, como eu disse para vocês, sempre procuro um profissional e se não tiver, pode botar mais ou menos esses cortes aqui que vai dar certo. Para fazer o final do corte, gente, você clica aqui mais uma vez, clica outra, aí você vai mudar para LPF, ó, rodar a bolinha aqui, que tá zerado do mesmo jeito que isso vem de fábrica. Você clica mais uma vez. Aqui, já para o final do corte, que vai emendar com o médio, né? Eu já deixo aqui, gente, em BT18, né? Você já pode emendar um pouquinho com o médio ali, até ajuda. É a sobreposição de vias, né? Deixa o BT18. Clica mais uma vez. E o final do corte, gente, eu vou falar aqui para vocês, ó, tá? Vai demorar um pouquinho aqui. Ó, o final do corte, eu vou falar para vocês os cortes que eu uso aqui. E demora um pouco, né? Ai, papai, chama na pressão. Ó, gente, grave de Offer, aquele grave seco, um de 12 polegadas, eu deixo aqui em 200, né? Você pode até subir mais o corte. Se você usa médio, tá entendendo? Se você usa médio, pode deixar em 200, fica top. Se você não usa médio, você pode até subir a frequência, botar ali 300, né? Tem gente que bota em 500 ou mais alto. Mas se eu não tivesse médio, eu usaria até em 300, 350 mais ou menos, entendeu? Para ele tocar um pouquinho do médio, né? Já para quem já usa médio, eu deixo aqui em 200. Você que usa sub-Offer, né, um Pioneer, o final do corte, gente, o máximo estourando, eu boto aqui em 120, né? Estourando ali. Eu já botei em 160 e eu vi o grave um sub-Offer, viu? Só lembrando. É um Pioneer, né? Um Bravox. Eu já usei uma vez 160, meu amigo, ficava o som estranho. Aí eu dei uma pesquisada, tava lá, né? Eu usei de 120, né? A 100, né? Aí eu botei 200, 120 ficou legal. Mas quando eu botei 100, né? Deixei o corte meu sub-Offer em 100. Cara, ficou um som espetacular, entendeu? Aí eu deixei em 100, né? O final do corte. O final do corte do sub-Offer, né? Você usa um Bravox ou um Pioneer aqui para sub-Offer. Só lembrando, deixa aqui em BT18. Viu, gente? Fica essa dica aí. Railan, aí se eu não uso o médio, eu tenho que deixar esse corte aqui? Cara, é o jeito. Fica um buraco ali, mas é o jeito, entendeu? Porque sub-Offer não vai subir tanto o corte. Fica embolado o som. Você tem um sub-Offer e bota 160, como eu fiz, para você ver como o som fica embolado, estranho, cara, né? Fica a dica aí. Já para um grave de 15 polegadas, gente, eu deixo aqui em 165. Eu deixo aí em 165 a 170, né? A 180 mais ou menos. Pode deixar 170, fica legal, né? E já que você não usa médio, você pode subir ali para 250 mais ou menos, né? Até 200, né? Para você que não usa médio. Para você que usa médio, eu deixo ali em 170, viu? Já grave de 18 polegadas, o máximo eu deixo em 170, né?
Geralmente o grave 18 eu deixo aqui em 165, viu, gente? É o corte que eu uso aqui no grave de 18 polegadas, papai chama. Pronto, finalizamos o corte aqui do grave. Agora vamos para a via do médio, né? Você tem médio. Clica aqui nessa segunda via, né? O 2448 é a mesma coisa, só clicar nesse segundo botão aqui vai do mesmo jeito. Mudei aqui para a via 2, faz de conta que você vai regular o médio. Clica uma vez, aí você vai lugar LPF aqui, clica outra vez no meio. E aqui no médio, gente, eu boto BT18. Clica outra vez. Aqui no meu médio, como eu falei para vocês, né? Se você usa médio, você vai usar de 180. Um exemplo, se você cortou o grave em 170, você vai usar de 170. Vou rodar aqui a rodela. Se você cortou o grave em 170, você vai deixar em 170 o seu médio, né? Médio de 8 ele não desce tanto, né? Eu aconselho você deixar em 170. Médio de 12 ele desce mais um pouco, né? Como eu falei para vocês, dependendo da sua caixa. Sempre procura um profissional, tem que sempre lembrar isso. Procura um profissional. Se tá tocando estranho, procura um profissional que vai regular bem, né? Vai deixar perfeito. Então, no médio 8 eu uso 170. No meu médio de 10 também eu uso 170, né? Você pode botar 180, mais ou menos isso aí. Eu nunca botei 160, não vou mentir para vocês. Mas o grave de 12 polegadas diz que ele desce mais, né? Vai ser mais ou menos esse corte aí. Clica mais uma vez, clica outra e vamos agora regular o final do corte, né? Que é LPF. Clica outra vez. Aqui eu deixo BT18 também. Clica outra vez. E aqui, gente, final do corte, num médio de 8 polegadas, eu deixo em 1000, né? Você pode até botar 1200. Essa rodela aqui aí, ó. Mas para ficar bem top, dizem que se você botar 900 no médio, fica mais os cortes mais perfeito ali, né? Trabalha bem. Mas eu deixo 1000 aí no médio de 8 e de 10, né? É o corte que eu usaria. Se for um médio de 12 polegadas, você pode deixar até em 900, viu, gente? Você pode deixar até em 900, tô bem clarinho para vocês. Pra explicar bem. Médio de 8, no final do corte, eu corto de 1000. Médio de 10 também eu deixo em 1000. Quando eu fui fazer alinhamento do meu som mesmo, o cara deixou em 1100, né? Que o computador mostra ali certinho o que tá melhor. 100% do som fazem alinhamento, viu? E terminamos aqui o corte. Agora vamos lá para as cornetas, né? Você usa corneta. Eu também vou passar o corte para quem usa TI. Se você usa TI, ó, só deixando claro. Se você, eu como minha caixinha de som aqui que eu uso 3 vias, né? Grave, médio e TI. Se você usa TI, bote seu médio de 1200, por exemplo, 170 a 1200. A TI do estranho, né? O drive do estranho, você pode começar ali de 1500, viu, gente? Se você usa 3 vias, você pode fazer isso, viu? O médio você termina em 1500, né? Que ele sobe bem. E a TI do estranho, né? O drive, né? Você pode botar em 1500 até 16.000, 17.000, viu? Deixando claro. Agora vamos para a corneta, né? Você que usa corneta. Clicar aqui nesse terceiro, né? Terceira via. Já a corneta, gente, clicar aqui mais uma vez. Clica outra. Eu deixo aqui em BT18 também. Clica outra vez. Já a corneta, gente, eu deixo ali na minha corneta. Eu falei para vocês que o médio corta em 1000, né? A corneta, você pode botar até sobreposição de vias também, né? No meu som, eu vou falar no meu som. Ele está aqui, 900. A minha corneta, né? Quanto mais você desce o corte ali, tem gente que até desce o corte para 650, né? Fica top. Cara, o som fica muito top. Mas para você que é mais segurança ainda, né? Não entende muito, você pode cortar com o começo da sua corneta, é o corte de 800 a 900. A minha tá 900, entendeu? Tá 900 Hz. Você pode deixar até em 1000 também, né? Vou cortar o final do corte aqui, ó. Clica mais uma vez, clica outra. Agora HPF, né? Eu boto em BT18. E o final da corneta, gente, para você que usa TI, usa 5 vias. Para você que usa 5 vias, aconselho você deixar 3.500. Viu? Para você que usa TI, fica um corte bem bacana, né? Tem muita gente que faz alinhamento, diz que a corneta ela não sobe tanto, né? Dizem que a partir de 4.000, 4.500 ela não sobe tanto legal, né? Então por isso que é bom usar TI. Porque vai ficar mais comprimido o som. Quanto mais você deixa o corte mais ali aproximado das vias, né? Mais ele fica perfeito. Quando você sobe mais, você vai forçar um pouco, já trabalhar em outras frequências. Mas no manual das cornetas tem lá dizendo que dá tranquilo, né? O corte. Mas para ficar bem mais eficiência, eu aconselharia você usar a TI, né? E a TI, a corneta eu uso aqui de 3.000 a 3.500. Aí dali eu assumo com minha TI, né? Se você não tiver TI, agora vamos falar. Agora se você não tiver TI, você pode deixar aqui até de 5.500, viu? E como eu disse, né? Tem muita gente que defende isso.
que a corneta ela não trabalha bem depois dos 4.500, né? Mas se você não tiver TI, você pode deixar a sua corneta 1.500 para assumir a sua Twitter, né? Para não ficar aquele buraco, certo, gente? Recapitulando aqui, se você usa TI no seu sistema, né? Como eu tenho, eu não uso mais Twitter, eu deixo ali em 3.500, de lá a minha TI do estranho, né? Ou sua TI, ela assume e vai lá até para 18.000. Certo? Até 16 mil, tanto que você quiser. Agora vamos, nós estamos aqui no Driver, né? Agora vamos para TI ou Twitter, né? Aqui é o quarto, né? Quarto botãozinho aqui. Do 2448 é a mesma coisa. Vou clicar aqui. Aqui, gente, você clica uma vez, clica outra. Eu deixo aqui em BT18 também, né? Aqui não precisa, é o final do corte mesmo. E aqui, gente, se você usar TI, como eu falei para vocês, se você usa 3 vias, você pode cortar aqui a sua TI de 1.500 até 18.000, até 16.000, 17.000, entendeu? Se você usa igual eu, 3 vias. Agora, se você usa 4 vias, aconselho você deixar a sua Twitter aqui de 5.500, né? Que é o corte lá que eu fiz para vocês lá na minha corneta, né? Aqui o botão demora, viu, papo? É porque eu tô indo muito rápido, mas é assim mesmo. Ó, se você usa TI ou Twitter, você pode botar aqui de 5.500, né? É o começo do código da sua Twitter. Se você usa TI, né? Como eu falei para vocês, se tiver corneta ali, um exemplo, 5 vias, você pode deixar 3.500, né? Mas se você tiver Twitter, você pode deixar esse corte aqui 1.500, certo? Se usa TI, aí você pode botar de 3.500 mais ou menos. Começo do corte da Twitter, clicar mais uma vez, clica outra vez. Aqui vamos lá para LPF. Aqui eu boto BT18 também. E aqui, gente, eu tenho até 21, né? A sua Twitter, ela aguenta 22, né? Eu boto geralmente 17.000, né? 17.000 que é o ouvido do ser humano, ele consegue ouvir. Dizem que até 18, né? Algumas pessoas conseguem ouvir, mas eu boto em 18.000. Boto em 18.000 ali, que é como se tem muita gente que ouve até 16. Dizem que quanto mais idade você tem, mais esse número vai diminuindo, né? Para o ouvido humano, engraçado, né? E aqui é o corte final, né? Se eu usar TI, eu boto esse corte aqui. Ou tem gente que bota até 16.000, né? Bota até 16.000 para ficar mais comprimido o som. Eu boto 18. O final do corte da minha TI, né? Que eu uso. E o final do corte, se eu usar Twitter também, eu uso 18, viu, gente? Esses são os cortes aí para mostrar para vocês. Outra coisa que eu tenho que falar, terminamos aqui os cortes. Você clica no botão aqui, clica outra vez e ele vai lá pro final, né? Configuração. Você clicou uma vez aqui, ó. Clica outra. E aqui você... Tenho que dar uma dica aqui para vocês, ó. Você vai aqui em fase. Se você usar grave invertido, bote aqui na via 1. Se você usar grave invertido como uma caixa Euclides, você deixa aqui esse out, a 1, né? A via 1, ó. Apertei aqui no botão a via 1. Você bota 180, ó. Vem zerado, né? Você bota 180. Roda aqui a rodela. E você bota 180 se você usar grave invertido. E para voltar, você clica aqui e pronto. Outra coisa também que eu tenho que falar para vocês, voltando de novo, você clica mais uma vez, clica outra. Outra coisa também, quando eu vou regular meu som a primeira vez, é um vídeo bem completo. Se eu vou em ganho, né? Clica em áudio, clica em ganho e aqui clica no meu aqui. Geralmente esse volume geral eu deixo aqui em 80. Geralmente eu deixo em 80. Meu som tá em 80, viu? Às vezes você aumenta muito o som, não tem? Quando não tá sem tocar, a música fica aqui. Não tem? Quando você aumenta o som, né? Sem música nenhuma tocando, ele fica aqui. Se você diminuir mais esse número aqui, o volume geral, às vezes acaba aquele ruído, né? Não é ruído e pô, não igual tá meu som, não. É aquele ruidinho normal mesmo do som. Tem gente que bota até em 40 no volume aqui, que acaba o som todinho daquele ruidinho, né? E não vai acabar geralmente totalmente o ganho, né? Mas o meu processador, ele tá aqui em 80, viu? Aí você diz, diminui mais o som, não. Por incrível que pareça, não diminui muito o som não, se você mexer aqui. E o macete que eu falei para vocês é o seguinte. Clica outra vez. Aqui tem um ganho do médio, ou do grave, médio, corneta e Twitter, né? Aqui, gente, o segredo, quando eu vou regular meu som, eu faço isso. Eu deixo ali tudo mais baixo um pouco, né? Deixo aqui no 0 e vou aumentando o som. Por exemplo, eu boto no 30, aí o grave tá muito alto, eu vou lá e dou uma baixada no grave, né? Minha corneta tá muito alta, vou lá na minha corneta, terceira via aqui, e dou uma baixada. A minha Twitter tá baixa, vou lá na Super Twitter, clico aqui no Alt 4 e dou uma aumentada da minha corneta. E assim eu vou regulando, né? Eu vou ali vendo. Aí eu boto ali um exemplo no 40, vou regulando ali. Vou regulando, deixo bem reguladinho, aumentando. Um segredo que eu digo para vocês, por exemplo, se o seu grave está muito alto, você tem que baixar o grave. Não é esse negócio de, por exemplo, meu grave está alto, eu vou aumentar a corneta, aí você aumenta a corneta,
meu médio tá baixo, aumenta mais grave. Um médio, né? A minha tweezer tá baixa, aí você aumenta. Vai chegar uma hora que tudinho vai estar lá em 15, né? Que o limite aqui é até 15, ó. O limite do meu ganho aqui. Às vezes você aumenta tudo, aí não tem mais nem volume, o som fica todo desregulado. Eu já fiz isso no começo, né, quando eu fazia regulagem. O que está alto, você tem que baixar para chegar a uma regulagem legal, viu, gente? É isso aí, essa dica aí que eu trago para vocês, espero ter ajudado. É um vídeo aí que eu passei todas as dicas, todo o macete. Eu sei pouco, viu? Só lembrando disso. Eu faço essas regulagens no meu som, pelo menos não queima mais. E quando o pessoal mexia em meu som, né, pessoas que não sabia mexer, queimava muito meu som. Aí eu tive que aprender pelo menos isso aqui para não queimar meu som, viu? Fica a dica aí, eu sou Rainan Som e agradeço demais, espero ter ajudado. Deus abençoe a todos, que seu som nunca queime. Deus abençoe grandemente, viu? Eu sou Rainan Som e agradeço mais, dê um like aí para fortalecer se ajudou você, viu, papai? Chama na pressão.